Havendo no movimental, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento os conselheiros, procuradores, demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 28 de abril, com a aprovação dessa oportunidade. Não havendo discussão e votação, aprovado. Ofereço a vossas excelências, senhores conselheiros, a palavra, caso queira fazer uso. Em não havendo, antes de passar a ordem do dia, da água eminente pelo presidente do Ministério Público, doutor Tiago Pinheiro Lima, quanto ao interesse de ter visto algum processo constante da pauta. Se pretende produzir alguma sustentação oral? Não, senhor presidente. Agradeço. Também agradeço a presença da doutora Evelyn Moraes de Oliveira, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados. Passo, então, a relatar a sessão estadual. Item 1 é balanço geral 2011 da Companhia Doca São Sebastião. Atendidos os pressupostos legais e tendo encaminhado o voto previamente a vossas excelências, o voto pela regularidade é com ressalvas e recomendações. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 2 é um contrato entre o Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a empresa Rapid X Distribuidora de Serviço Limitado. Inicialmente, observe que a empresa vencedora do certame demonstrou possuir patrimônio líquido inferior ao requerido do edital. E, mesmo assim, foi habilitada e posteriormente contratada pela administração, e dessa forma afrontando a isonomia, o princípio de isonomia e da vinculação ao estudo convocatório. Somos-se essas falhas, reserva de recursos em quantia menor que estimada e recolhimento extemporâneo da garantia de execução da contratada. Portanto, meu voto é pela irregularidade do pregão e do contrato em exame. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, itens 3 e 4. O item 3 é prestação de contas de repasse da Secretaria de Estado da Saúde, da DRS 7ª de Campinas, à Prefeitura de Campinas. O item 4 é prestação de contas de repasse efetuados da Secretaria de Estado da Saúde à Sociedade Assistencial Bandeirantes. Foram apresentadas as justificativas, uma vez instadas à origem, e bem como a documentação pertinente foram trazidos aos autos. Portanto, diante disso, eu voto pela regularidade dos exames e apresento as recomendações já individualizadas no voto apresentado a vossas excelências. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. Item 5, prestação de contas da importância de R$ 227.559,39 de repasse DHU, Associação Nova Conquista, do Curuvi B18 de 2009. Os graves apontamentos da instituição não foram afastados pelas defesas, bem como houve inobservância do artigo 116, parágrafo 3º da Lei 8666, falta de encaminhamento de documentação, fragilidade financeira da entidade, e os prazos não foram atendidos. O voto pela irregularidade da prestação de contas do exame, aciono os dispostos nos incisos 15º e 17º do artigo 2º da Lei Complementar, 27º da Lei Complementar, 709/93, e condeno a Associação Nova Conquista a devolver o erário a importância de R$ 893,52 atualizados, de data do repasse até o efetivo ressarcimento. É o voto da discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Itens 6 e 7 em conjunto com os senhores conselheiros. Prestação de contas de repasse da Secretaria de Estado da Saúde, Associação Beneficente Casa da Saúde Santa Marcelina, de 2008. Conforme votos disponibilizados, o argumento de defesa não justifica de maneira satisfatória falhas graves apontadas na instrução, especialmente em relação à economicidade de serviços prestados. Diante disso, voto pela irregularidade das contas em exame, deixa de condenar a entidade à evolução dos valores, uma vez que, apesar dos desacertos verificados, não se apurou indício de desvio manifesto prejuízo ao erário. Após o transjulgado, requeiro que cópia da decisão seja remetida à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, mediante ofício, em resposta ao pedido formulado, e também a douta Assembleia Legislativa de São Paulo. É o voto em discussão. Não em discussão, em votação, aprovado. Item 8º, prestação de conta de repasse Secretaria de Estado da Saúde,
Associação Beneficente Casa de Saúde Santa Marcelina, 2012. Conforme voto disponibilizado após as excelências, constatou-se a quarteirização de serviços prestados pela entidade e a contratação de empresas sem o devido processo licitatório. Voto, portanto, pela irregularidade e prestação de contas em análise. É o voto na discussão. Na discussão e votação, aprovado. Item 9 é um recurso ordinário interposto pela Fundação Presidente da Educação, FDE, em face do despacho irregular, segundo o termo aditivo e contrato entre a consultora Itajaí, pelo princípio de historiedade, em preliminar com esse recurso, em discussão e votação conhecido. No mérito, a razão do apelo não merece acolhimento. Os efeitos da matéria principal são estendidos ao acessório, portanto, pelo não provimento do apelo. Em discussão, não é discussão e votação, aprovado. Passa a palavra agora ao ilustre conselheiro relator Edgar Camargo Rodrigues. Eminente presidente, senhora conselheira Silvia Monteiro, procuradora doutora Evelyn, procurador doutor Tiago e doutor Sérgio, a todos boa tarde. Antecipei tanto o relatório quanto os votos dos itens a meu encargo, que não oferecem maiores dificuldades. Então, eu proponho, acompanhando a instrução, voto reconhecimento de regularidade nas contas da Fundecif, item 10, para os instrumentos contratuais, itens 11 e 12, para também os termos aditivos abrangidos pelo item 13, e pela regularidade em todos os processos. Em discussão, numa discussão e votação, aprovados. Já o item 14 apresenta problemas. Se cuida aqui de examinar matéria acessória à principal. Matéria não é nova, pela irregularidade dos termos de aditamento, em números 1 a 5 da CPTM, porém, pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo e memórias de cálculo. O voto está em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. E por derradeiro, o item 15 cuida de prestação de contas de repasses públicos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para as beneficiárias listadas na nossa pauta. Meu voto também acompanha a instrução, pareceres conclusivos favoráveis à regularidade das comprovações de aplicação. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Passa a palavra agora à ilustre e substituta conselheira, auditora Silvia Monteiro. Cumprimento, Excelência, eminente conselheiro, procuradores de contas da Fazenda, senhor Sérgio Siqueira Rossi. No item 16, presidente, em julgamento, o balanço geral do exercício de 2011 da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, Sociedade por Ações integrante da Administração Indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Habitação. Aqui a fiscalização relatou falhas encontradas e a CDHU apresentou os esclarecimentos do seu interesse. A ATJ ressaltou o caráter social dos empreendimentos da companhia e o suporte financeiro ofertado pelo governo estadual para a consecução dos objetivos, pugnando pela regularidade do balanço anual com ressalvas. A digna PFE e o MPC não destoaram. Esse é o relatório. Passo agora ao voto. Os órgãos técnicos avaliaram os papéis trazidos à colação, pugnando pela aprovação das contas anuais, sem embargo de ressalvas e recomendações. De minha parte, assento que o cotejo do relato de inspeção, com as justificativas acostadas, deixa patente que o cumprimento das finalidades precípuas coloca a CDHU de frente para a clientela pouco favorecida, dependente de subsídios governamentais e do auxílio de órgãos públicos para conquistar a dignidade e afastar-se de situações de indigência e penúria. Assim, eu acolho as explicações da origem que obtiveram êxito na justificativa das questões postas em relevo pela fiscalização. Por derradeiro, anoto que a companhia faceou projetos e fontes de recursos ao ocupar-se de atividades custeadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e amargou incertezas sobre a escrituração de valores que, afinal, não adentrariam o caixa da empresa, pois os pagamentos seriam processados diretamente pela Caixa Econômica Federal. Aqui eu entendo, entretanto, que a instituição de rubrica contábil específica teve o condão de solver desarmonia, valendo reiterar a recomendação a respeito da imprescindibilidade da prestação de contas de verbas franqueadas de parte a parte. Sendo assim,
levando em consideração as manifestações favoráveis dos órgãos técnicos opinativos e da PFE, eu voto pela regularidade com ressalva das contas do exercício de 2011 da CDHU e determino remessa de cópia deste voto ao excelentíssimo senhor secretário de Habitação para conhecimento. Em discussão? Não há discussão e votação, o voto está aprovado. O item 17, em julgamento, inexigibilidade de licitação, o contrato, o primeiro termo aditivo e a apostila do ajuste celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a empresa Softplan Limitada, objetivando a implantação de processo digital. O aditivo teve por finalidade alterar o cronograma físico-financeiro e acrescer 5 itens ao contrato, correspondente a 10,41% do valor original pactuado. E a apostila reajustou em 4,88% os itens que compõem os serviços de implantação. A 7ª DF não registrou impropriedades que comprometessem os atos em apreço. A pedido da digna PFE, a assessoria técnica analisou os aspectos financeiros envolvidos e opinou pela regularidade da matéria. Posicionamento endossado pela PFE. O douto Ministério Público de Contas apôs manifestação nos termos do ato normativo número 06 de 2014. Esse é o relatório. Passo ao voto. A matéria principal, relativa à inexigibilidade de licitação e ao contrato, anteriormente diferida em sua apreciação, agora também, junto com os termos celebrados, passa a ser objeto de exame, sem que a ela tenha sido apresentado qualquer óbice. Assim, eu acolho os posicionamentos de ATJ e douta PFE e considero regular a inexigibilidade de licitação, o contrato e o primeiro termo de aditamento, bem como a apostila de reajuste firmada entre as partes. Em discussão? Não há discussão e votação, aprovado. O item 18, em julgamento, o contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social, Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, SECONSE, objetivando a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do ambulatório médico de especialidade de Heliópolis. É o AME Heliópolis. Também em exames termos aditivos do número 1 ao número 9 de 2009 e o número 1 ao número 3 de 2010, que alteraram o ajuste inicial. E acompanho os autos dos expedientes em que o Ministério Público encaminha a cópia de representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Estado de São Paulo, abrigada no Inquérito Civil 608 de 2008, que consta que a peça investigativa foi formalizada para apurar irregularidades na terceirização do ambulatório. Sem licitação, porquanto o nome do SECONSE foi previamente ventilado antes mesmo da convocação pública. Agora, voltando aos autos, anotou a fiscalização que a unidade hospitalar AME Heliópolis foi criada em data anterior ao chamamento das interessadas em gerenciá-la, e a OS, agora em exame, foi convidada pela Secretaria da Saúde a assumir o Hospital Estadual de Sapopemba, que seria utilizado como porta de entrada para o AME Heliópolis, pois já gerenciava outras unidades hospitalares do Estado. Informou a DF4 que a AME receberia equipamentos antigos do Hospital de Vila Alpina, além de algumas atividades que seriam transferidas para o ambulatório. Porém, não havia prova de que essa OS possuía capacidade operacional para tantas gestões concomitantes. A convocação se deu no prazo de 3 dias, prazo considerado exíguo para a complexidade do empreendimento. Apenas uma OS apresentou proposta. O programa de trabalho foi apresentado em data posterior à estipulada na convocação pública, além de ter contemplado gastos com reforma e construção, mesmo em se tratando de ambiente recém-criado. A ausência de segregação de recursos entre a AME e o Hospital de Vila Alpina, a existência de planilhas elaboradas pelo superintendente do Hospital de Vila Alpina e não pelo responsável pela OS, o Estatuto da OS desatende o dispositivo da Lei de Regência. A fiscalização apontou ainda outras incorreções, além da remessa intempestiva dos documentos a este tribunal, como a falta de prova da qualificação como OS, a não elaboração de parecer da consultoria jurídica, por se tratar de instrumento formalizado no modelo padrão da administração estadual. A fonte de recursos para suprir a avença não foi identificada por rubrica e também falhas nos termos aditivos, especialmente de ordem contábil, orçamentária e de execução das obras.
Após a regular notificação, a Secretaria de Saúde compareceu aos autos para oferecer justificativas, alegando a busca pela ampliação do atendimento à população, e a única proponente que se apresentou ao chamamento, no prazo de 3 dias, foi considerada competente para o projeto pré-elaborado pela pasta de saúde. No mais, asseverou a correção dos procedimentos adotados, inclusive do não cumprimento de metas fixadas. A OS também ofereceu esclarecimentos do seu interesse. As alegações foram analisadas pela Assessoria Técnica de Economia, que opinou pela irregularidade da matéria. Porém, após nova oportunidade de defesa, reverteu seu posicionamento em sentido da regularidade. Igual posição adotou a TJ sob aspecto jurídico, que valorizou a jurisprudência desta Corte de Contas pela aprovação de diversos pactos entre a Secretaria de Saúde e o SECONSE. Aqui, a digna PFE acompanhou tal entendimento. Este é o relatório. Passo ao voto. Trata-se de contrato de gestão formalizado em 15 de setembro de 2008, estimando um repasse acima de R$ 150 milhões para atender despesa de custeio e de quase 20 milhões para atender despesas com investimentos, totalizando despesas acima de R$ 175 milhões em números redondos. O pacto foi brindado com sucessivos termos de aditamento que acresceram ou suprimiram recursos financeiros, reprogramaram metas, rearranjaram dotações orçamentárias. O assunto guarda peculiaridades que merecem acurada ponderação, e, nessa linha, aventuro-me a refletir sobre os numerosos ajustes havidos entre a Secretaria da Saúde e o SECONSE, muitos dos quais contaram com o beneplácito deste Tribunal de Contas, em especial por parte do eminente conselheiro Renato Martins Costa, a quem substituo nesta oportunidade, conquanto, recentemente, nos autos do TC 1859-02607, Sua Excelência relevou potenciais desacertos, em razão do clima empírico no qual se desenvolvia a análise dos contratos de gestão. Não obstante se trate de contrato de gestão, abrangendo matéria de amplo interesse social e encaixando-se, portanto, no perfil de relevamento de falhas construído pela jurisprudência, confesso que as imperfeições ressaltadas pela fiscalização, em comparação com o expressivo montante envolvido, me trouxeram inquietação que passo a explicar. É patente que o SECONSE há anos gerencia diversos centros hospitalares sob a égide da Secretaria de Estado da Saúde, o que pode estar levando o ente público a afrouxar as rédeas administrativas e incorrer em vícios com potencial para denotar direcionamento do objeto para determinada prestadora de serviços. Aqui, antes mesmo da constituição oficial do AME, já havia sido lançado o chamamento público para as organizações interessadas em gerenciar a unidade hospitalar. Tal convocação ofereceu o exíguo prazo de 3 dias úteis para que acorressem ao pleito e manifestassem interesse em gerenciar empreendimento de monta, envolvendo a movimentação de R$ 175 milhões. Somente o SECONSE se interessou por tal cometimento e, 10 dias depois, franqueou proposta altamente complexa, sugerindo reformas, otimização da estrutura existente, a readequação de espaços, além de anunciar providências para serviços que viriam a ser futuramente inaugurados no local, como ambulatórios de adolescentes. O texto noticiou também que o planejamento da produção cirúrgica englobaria os recursos do AME e do Hospital de Vila Alpina. Fica evidente que, ao invés de encetar nova avença, dirigida especificamente para o espaço recém-inaugurado, as partes apenas desdobraram a gestão do hospital, dando continuidade no AME Heliópolis, em verdadeira simbiose de competências e de dotações financeiras. Note-se que representante da Secretaria e não da organização gestora se responsabilizou pela composição de demonstrativos de atividades e planilhas orçamentárias. A ata de reunião ordinária do Conselho Deliberativo do SECONSE consignou a presença e a participação do citado representante do Poder Público, o qual discutiu, com particular, a implantação de AMEs no Estado de São Paulo e afirmou que, abre aspas, há um clima favorável na Secretaria, o que credencia o SECONSE a pensar em um projeto mais arrojado, fecha aspas. Ademais, apesar da extensa argumentação de defesa, não vieram aos autos comprovações de que a organização social em exame atenda aos comandos legais relativos à composição do órgão deliberativo superior na forma que exige a legislação regedora do assunto.
Dessa forma, a qualificação da entidade como organização social e sua capacitação técnica para exercer extensa gama de atividades assumidas não foram além de declarações de que o SECONSE atua junto a diversas unidades hospitalares da SEARA, da Secretaria da Saúde. Faltou ainda o visto da consultoria jurídica sobre o instrumento contratual, levando-se em consideração o vulto das despesas envolvidas. Mesmo sendo, como dito pela defesa, abre aspas, ajuste padrão, fecha aspas, certas peculiaridades haveriam de ser alvo de rigorosa atenção com vistas a proteger o erário. As mazelas contratuais adentraram o campo orçamentário e contábil, haja vista que, em se tratando de contrato de gestão, mostra-se descabida a adoção do elemento econômico próprio de concessão de auxílio. Aqui rejeito a assertiva da defesa de que o termo auxílio deve ser entendido como investimento. Além disso, o objeto contratual restou desviado através da assinatura dos termos números 6, 7 e 8 de 2009, os quais, lavrados em curto intervalo de tempo, entre 21 de julho e 14 de agosto, consubstanciaram, respectivamente, implantação de plataforma tecnológica de diagnóstico por imagem, readequação da infraestrutura e instalação do sistema de ultrassonografia, franqueando despesas adicionais superiores a 20 milhões de reais. Agravo o quadro, o fato de poucos meses depois de implantada a plataforma tecnológica, o diagnóstico por imagem restou transferido para outra unidade, o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, que também é gerida pela SECONSE. Esse quadro, senhores conselheiros, a meu sentir, ilustra a falta de controle da Secretaria sobre a atuação da OS, bem como denota que o SECONSE agia com certa segurança e liberdade junto ao poder público, escudado em possível cerceamento à concorrência de outras entidades ao objeto pactuado. Acredito que, neste caso específico, restaram vilipendiadas as normas atinentes a contrato de gestão ditadas pela Lei Complementar 846 de 1998, conquanto a parceria formada entre as partes foi além do fomento e execução de atividades relativas à saúde, bem como que o processo de convocação pública não guardou fidelidade e obediência aos princípios da isonomia, legalidade, publicidade e eficiência. Assim, diante dessas considerações, em que pesem os entendimentos professados por ATJ e PFE, acolho o posicionamento da fiscalização e voto pela irregularidade do contrato de gestão em exame, bem como dos termos aditivos correspondentes, aplicando os ditames do artigo 2º, inciso 15 e 27 da Lei Complementar 709 de 1993, com providências determinadas no voto. Em discussão, a palavra o ilustro conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Cumprimentar a eminente relatora pela análise percussiente que faz do tema. Apenas uma curiosidade, esse contrato é de 2008, ele teve sua vigência já encerrada ou ainda está em vigor? Eu não sei, esses contratos de organização social se são limitados no tempo, né? Eu não sei informar, a gente pode verificar, mas ele sendo de 2008... Não sei informar, precisaria verificar. É que, no caso de contratos, se estiver em vigor por algum aditamento, é o caso de remeter à Assembleia Legislativa para eventual suspensão da sua execução. É apenas a observação que eu faço. Então, em votação, aprovado. O item 19, presidente, é em julgamento dos termos de aditamento do dia 20, assinado 27 de novembro de 2010 e 27 de maio de 2011. Também para apreciação, termos de recebimento provisório e parcial e termos de recebimento definitivo do contrato, celebrado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, e o consórcio HTC Coral, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos e a adequação do sistema de rede aérea de tração na linha 7 da CPTM. A licitação e a avença foram aprovados por esta Câmara. Os termos em exame aqui objetivaram prorrogar o prazo de vigência do ajuste. Aqui a fiscalização apontou a existência de pendências impeditivas da emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo, concluindo, porém, pela regularidade dos aditamentos. Aí, sobre os aspectos de engenharia e jurídicos, a assessoria técnica opinou favoravelmente, posição acompanhada por chefia de ATJ e PFE. E esse é o relatório.
O voto aqui encurto razões porque o único reparo destacado pela fiscalização foi satisfatoriamente justificado pela origem e o voto pela regularidade dos termos aditivos em exame, bem como tomo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão? Nova discussão e votação. O voto está aprovado. Exame, o item 20, em julgamento licitação por pregão presencial e o contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa L Anunciata e Companhia Limitada para a prestação de serviços contínuos de manutenção predial módulo leste 2. Os posicionamentos das unidades de ATJ divergiram, enquanto a chefia de ATJ considerou que os documentos encartados aos autos descaracterizaram a suposta ausência de orçamento estimativo e houve adequação da modalidade de licitação escolhida na linha do que esta Casa tem julgado regulares contratações semelhantes. Considerou ainda que as demais falhas suscitadas não trouxeram prejuízo ao caso concreto, podendo ser tratadas no campo das recomendações. Nesses termos, opinou pela aprovação da matéria, e, da mesma forma, a digna PFE. O MPC, por sua vez, somente apôs manifestação nos termos do ato normativo número 6 de 2014. Esse é o relatório. No voto, acolho o posicionamento de chefia de ATJ, no sentido de que tais equívocos, no presente caso, não parecem ter acarretado significativo prejuízo à afluência de interessados. Destaco que contratação anterior com o mesmo objeto e as mesmas partes foi julgada regular nos autos do TC 17.029, 02609. Assim, encurto razões e acompanho a chefia da TJ e da PFE e voto pela regularidade do pregão e do decorrente contrato firmado em 21 de agosto de 2013. Em discussão? Não em discussão e votação. O voto está aprovado. O item 21, julgamento terceiro termo aditivo, celebrado entre o Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes e a empresa CBR, fornecedora de refeições limitada, com a finalidade de prorrogar a vigência do contrato por 15 meses, bem como elevar o número de comensais. A licitação, o contrato, 2 aditivos anteriores foram julgados regulares por esta primeira Câmara, sob a relatoria do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini. A fiscalização aqui apontou que o terceiro aditivo superou o limite máximo estabelecido pela Lei de Licitações, já que a quantidade inicialmente ajustada ficou acrescida no total de 53,33%. A administração notificada justificou corretos aditivos, porque fizeram um aumento de 12,66% sobre o contrato inicial, depois um aumento de 9,467% sobre o primeiro termo aditivo, e agora o aumento de 24,325% sobre o segundo aditivo. Em outra oportunidade, invocou sejam as supostas falhas examinadas à luz do interesse público, ressaltando a imprevisibilidade dos quantitativos em contratos dessa natureza. Daí porque é justificável, ao seu entender, o incremento acima do limite legal. A ATJ, sobre os aspectos econômico-financeiros, opinou pela irregularidade, posição acompanhada por sua chefia PFE e SDG. O Ministério Público de Contas restituiu os autos para prosseguimento com a vista regimental. Esse é o relatório. Passo ao voto. A quantidade acrescentada ao contrato inicial superou em muito o limite de 25% que a lei permite para a espécie de aditivo, denotando inobservância do dispositivo legal correspondente. Assim, eu acompanho as manifestações desfavoráveis dos autos e voto no sentido da irregularidade do terceiro termo aditivo e aplico multa a Silvestre Moutinho Baltar no valor correspondente a 200 UFESPs. Em discussão? Não em discussão e votação. Aprovado. Peço para relatar em conjunto os itens 22 e 23 com votos individualizados. Regimental. Aqui são prestações de contas de repasses envolvendo a Secretaria Estadual de Turismo e a Prefeitura de Bertioga, no exercício de 2012, e no item 23, o Departamento de Águas e Energia Elétrica e a Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana, no exercício de 2010. A instrução convergiu para a regularidade da matéria, e esse é o relatório. O voto... Aqui não houve óbice digno de nota na matéria examinada. Assim, eu acolho as manifestações de ATJ e da outra PFE e voto pela regularidade das prestações de contas em julgamento. Em discussão?
Nova discussão e votação. Aprovado. Agradeço a presença da ilustre procuradora, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, e passaremos agora à pauta da sessão municipal e consulte, senhores conselheiros, se nós podemos, como temos feito, antecipar as defesas orais. Então, chamo à tribuna o doutor Gabriel Almeida Machado, pela beneficiária. Item 59. Agradeço a presença do defensor, a quem passo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, Excelência, senhor presidente. Vou relatar, vou relatar aqui, antes de passar a palavra para a Excelência. Item 59, exame de prestação de contas de recursos repassados no ano de exercício 2009, no valor de R$ 117.600, decorrente do convênio entre a Prefeitura de Carapicuíba e a comunidade Coping de Vila Menck. A assessoria técnica, no aspecto econômico-financeiro, opinou pela irregularidade da matéria. O relatório. Passo agora a palavra ao ilustre defensor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros, membro do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral e demais presentes aqui nessa sessão. Estou aqui representando a comunidade Coupe de Vila Menck, que celebrou o convênio, como já foi dito, com a Prefeitura de Carapicuíba. E esse convênio tinha como objeto o desenvolvimento complementar do ensino gratuito para 50 crianças em creches e 52 na pré-escola, naquele município. O valor total desse contrato era de R$ 117 mil, e, como foi apontado no relatório de fiscalização, todo o objeto do contrato foi executado, foi plenamente executado, foi prestado conta de todos os valores utilizados e devolvidos aqueles valores não utilizados. Então, com as justificativas, nós entendemos que esclarecemos todos os apontamentos da fiscalização. Ocorre que no relatório da ATJ, no parecer da ATJ, eles estão apontando que faltou a devolução dos acréscimos legais, dos juros e correção monetária. Esse valor totalizaria R$ 6.654. Com a devida vênia ao parecer, nós acreditamos que esse valor não tem o condão de macular esse convênio, até porque a própria Prefeitura só foi tomar conhecimento, só foi tomar alguma providência a respeito desse valor após o relatório da ATJ. E então nós queríamos pedir que esse valor seja relevado, haja visto que pode ser tomadas providências administrativas no âmbito municipal e, consequentemente, a aprovação do convênio, julgamento regular do convênio. Muito obrigado. Agradeço, senhor defensor, e estou em condição de preferir o voto, preferir nesse momento. Considero que as despesas consideradas impróprias à fiscalização foram justificadas, enquanto amparo na cláusula 7ª do convênio entre as partes, remanescendo a parcela concedida em 3 de 6 de 2011, montante de R$ 36.969,95. De fato, como ressaltou a assessoria técnica, não foram recolhidos acréscimos legais com a pendente de aplicação. Porém, diante dos elementos constantes nos autos e conforme no parágrafo único do artigo 30 da Lei Complementar Estadual 709 de 1993, eu relevo excepcionalmente a falha ocorrida. Antes posto, voto pela regularidade da prestação de contas do exame, com as recomendações apresentadas e voto disponibilizado a Vossa Excelência previamente. Eu voto na discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Agradeço, ilustre defensor. Muito obrigado. Agora, ainda com esses senhores conselheiros, eu quero chamar à tribuna o ilustre defensor, doutor Wilson Luiz da Silva Gomes. Que não se encontra presente. Vamos aguardar. Agora chamo à tribuna o senhor Luiz Carlos Novaes Marques.
itens 74 e 75. Agradeço o preço do senhor que fará a defesa e relato agora os itens 74 e 75 em conjunto. Aqui trata-se de recurso ordinário interposto por Luiz Carlos Novaes Marques, ex-secretário do município de Santa Cruz do Rio Pardo, em face da sentença de juros irregulares do pregão decorrente do contrato, termos e tipos de rescisão firmados entre a empresa Eventos e Promoções Country Torrinha, Sociedade Civil Limitada, e sendo que a Secretaria de Diretoria-Geral não provendo recurso interposto. O relatório. Passa a palavra ao senhor pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Dimas Ramalho, excelentíssimos conselheiros, em primeiro lugar eu peço a compreensão, vossas senhorias, pelo fato de eu não ser advogado e não usar os termos dessa que vocês têm como prerrogativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sempre fui do esporte. E eu sofri um acidente há um tempo atrás e fui convidado, logo após esse acidente, eu fui convidado para tomar a frente da Secretaria de Esportes por conta de toda a minha vida esportiva. Né? Eu aceitei esse convite por vários motivos. Primeiro, pelo conhecimento esportivo, né? E segundo, pela nova condição física que eu estou atualmente, desde 2003, eu tinha por meta juntar uma equipe paralímpica e levar o nome da nossa cidade e elevar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E tanto que eu formei essa equipe, depois saí da secretaria e continuei. Fui 8 vezes campeão brasileiro de halterofilismo, fui 8 vezes campeão sul-americano de halterofilismo e ganhei o campeonato pan-americano no México, em Guadalajara, levando toda essa carga e levando, inclusive, o exemplo para aqueles que vêm vindo atrás de mim. Por que eu digo isso, senhor presidente? Pelo fato do cargo de secretário de esportes ter esse conhecimento esportivo. Né? Quando a gente assume uma secretaria, muitas pessoas têm por base, por meta, alguma coisa. Tipo, no meu caso, era o paraesporte. Só que a gente tem um conjunto de outras coisas que também englobam a secretaria, que era o caso desse time de futebol da Esportiva Santa Cruzense. E o que acontece? É um time que estava na A2 em vias de ir para a A3, subir de categoria. E eu contei essa história para dizer o seguinte, que o secretário de esportes, no meu caso, por exemplo, eu tenho conhecimento técnico no esporte. Então, a nossa assessoria jurídica, nós temos uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, né, para que elabore os pareceres, elabore as partes que a gente não tem aquele conhecimento técnico. Né? Por exemplo, no caso do edital, quem elabora não sou eu não tenho conhecimento técnico para elaborar um edital. Quem elabora é o advogado, que compõe a prefeitura, compõe o corpo da prefeitura. E o que acontece? Na época dessa arquibancada, estava, como eu já disse, em fase da Esportiva Santa Cruzense subir de categoria. E uma leva de torcedores, de aproximadamente 10 mil torcedores, clamando por essa arquibancada que a Federação Paulista
precisava de mais 10 mil vagas para que desse condições para subir de fase. E eu passei a parte para os assessores, para que eles elaborassem o projeto, né? E eu, como secretário, assinasse depois de tudo pronto. O que foi feito? Cada pasta, por exemplo, o tesoureiro trouxe a dotação orçamentária. Como eu disse, 10 mil pessoas têm o interesse público. Tem o edital, foi feito pelo jurídico. E quando veio essa pasta do contrato, do projeto, para assinar o contrato, na verdade, eu olhei o edital assinado pelo assessor jurídico. Tinha dotação orçamentária, tinha interesse público, tinha todas assinadas com o parecer jurídico favorável, inclusive, que eu acho que é o mais importante, que é a pessoa que olha a parte jurídica e que determina aonde que se está errado ou não. Com todos esses pareceres na mão, eu entendi que, como professor de educação física e como gestor da pasta, eu entendi que essas pessoas, estando aptas a fazer, tecnicamente, a fazer esses pareceres, e todos eles favoráveis, não vi por que não assinar, né? E, na verdade, o que acontece é que me fugiu o termo. A ação civil foi proposta contra o prefeito, o ex-prefeito Adilson Mira, né? E, na verdade, não tem nada a ver com os apontamentos efetuados pelo tribunal. E sim... Deixa eu pôr o óculos, só um minutinho. Porque lá na ação civil discute a validade da locação e a posterior compra da arquibancada, né? E esses apontamentos que foram feitos contra, mas o prefeito, e não o secretário. Porque, na verdade, tinha a assinatura do secretário e do prefeito, né? E com todos esses pareceres em mãos, ficava difícil eu não assinar isso por conta da clamor popular por essa subir de fase, né? E conforme consta nos laudos, tem aí os parâmetros razoáveis dentro do preço, porque é uma estrutura muito requisitada para shows, para carnaval, para rodeio. Então, foi feito dentro dos parâmetros legais e tendo, inclusive, parecer técnico das pessoas que estão envolvidas nessa área, né? E o principal, senhor presidente, que eu queria dizer é a boa-fé, a minha boa-fé nesse caso, né? Eu em hora nenhuma, eu tive a intenção de onerar o patrimônio público ou delapidar, porque eu não ganho nada com isso. Na verdade, eu só assinei o projeto, o contrato elaborado por terceiros e que são técnicos na área. Então, a minha boa-fé, nesse caso, ela é notória, porque tanto que logo em seguida eu deixei a secretaria e outra secretária assinou e ela sim deu continuidade no contrato, né? Então, a minha assinatura nesse contrato é uma mera extensão de todos aqueles que assinaram antes de mim, que têm o conhecimento técnico dessa área. Eu espero ter sido muito claro e muito objetivo no meu esclarecimento, e digo que eu andei agora mais de 400 quilômetros de ônibus sem adaptação, pela própria vontade de estar aqui e fazer essa defesa.
porque eu acredito que esse Tribunal de Contas é, de fato, um importante instrumento para que as prefeituras e todos os órgãos de todos os municípios estejam bem representados e para que não haja dilapidação de dinheiro público. Parabenizo a todos vocês e espero ter sido muito claro. Muito obrigado pela oportunidade. Esse tribunal que agradece a presença do senhor Luiz Carlos Novaes Marques e, em respeito às razões trazidas nesse momento, eu vou retirar de pauta, voltando ao gabinete, para que analise novamente esse processo. Obrigado, agradeço. Vamos então para o item. Não, sessão municipal. Item 24. Vamos começar então o item 24 e 25 da pauta, que eu vou retirar o retorno ao gabinete devido à apresentação de memoriais. Item 26. Vou tirar de pauta irregularidades no certame que não foram apontadas na instrução. Nós vamos notificar para que a parte venha novamente à colação. Os itens 27 a 42 da pauta trata-se de contratação e experiência de elegibilidade para shows, ainda na pendência de posição firmada e com pedido de vista do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Eu passo, nesse momento, a palavra. Aliás, eu retirei de pauta para que pudesse analisar. E diante da ausência do conselheiro efetivo nesse momento, e como esse é um assunto que temos discutido com o conselheiro Edgar, com o conselheiro Renato, com a conselheira Silvia, eu vou retirar, conselheiro Edgar, para que a gente volte a discutir na próxima sessão. Vossa Excelência concordar? Como quiser, tá? Fique à vontade. Obrigado, agradeço. Item 43 e 44 da pauta. Pregão presencial de registro de preço firmado na Prefeitura de São Bernardo do Campo, a empresa Cimar Importe, Comércio e Desenvolvimento Tecnológico para a questão de tênis escolares. 157.510 pares. Tramite em conjunto de representação. Seria técnico da TJ MPC manifestada pela procedência da representação e irregularidade dos atos praticados pela administração. No presente certame, destaca-se a falha na elaboração do orçamento, eis que pautados em cotações realizadas junto a empresas Giro, Indústria e Comércio, Campo Indústria e Comércio de Bolsa e Calçados, Cimar Importe, Desenvolvimento Tecnológico, sediadas em Curitiba, Rio de Janeiro e Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar de existirem várias empresas do ramo do Estado de São Paulo, inclusive na região metropolitana da capital, a qual pertence o município de São Bernardo do Campo. Ressalto ainda que não foram discriminadas nas pesquisas de preço valores referentes à estocagem, embalagem e frete, o que impossibilita qualquer comparação de preço com o mercado. Diante disso, o voto é pela procedência parcial da representação, irregularidade do pregão dado a registro de preço, autorização no oferecimento de exame, e aplico multa à responsável no valor de 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 45, retiro de pauta, retorno ao gabinete. Item 46, Prefeitura de Santana de Parnaíba, Empresa Expresso Transporte Caçula Limitada. Já encaminhei voto a Vossas Excelências e foram constatadas irregularidades graves. Primeiramente, quanto à cotação de duas empresas de resíduo de capital social para a elaboração do orçamento estimativo. Não bastasse isso, em que pese o vasto mercado de transporte coletivo, registros extraídos pelo nosso gabinete dos sites do CESP, a folha 604 e 606, apontam que as duas empresas em destaque pertencem aos mesmos proprietários, Fábio José Alves de Oliveira
e Olinda Pinto Alves de Oliveira, revelando situação anormal que desacredita as informações prestadas. Os endereços apresentados para as empresas cotadas, conforme demonstrada por fotos e em voto disponibilizado a Vossas Excelências, também não correspondem à estabelecimento comercial de empresas do porte de transporte coletivo. Sobre tais irregularidades, a origem, após 60 dias, instada a falar, apresenta justificativas satisfatórias, no sentido de reduzir o papel das pesquisas de preços em certames licitatórios, e alegou desconhecimento que as empresas possuem os mesmos sócios. Diante disso, pela irregularidade do pregão do contrato, aplico multa ao responsável em 500 UFESPs e requeiro que cópia seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que analise sob a ótica daquela instituição. Em discussão, e votação, aprovado. Pregão presidencial e contrato da Prefeitura Municipal de Sumaré, empresa NDC, Tecnologia Informática. A assessoria técnica e a TJ opinaram pela irregularidade dos atos praticados. A fiscalização apontou a organização de serviços distintos como um dos fatores capazes de comprometer a licitação e análise, já que prejudicou a ampla participação de interessados. Ainda outras irregularidades que concorrem à reprovação na matéria. Não há projeto básico, planilha deficiente e unitária e sobrepreço no valor utilizado pela Prefeitura de Sumaré. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão e do contrato de exame. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. Item 48, temos aditivos ao pregão presencial decorrente do contrato da Prefeitura de Amparo e Cooperativa de Transporte de Amparo, conforme o voto disponibilizado previamente aos senhores conselheiros. Voto pela irregularidade, pelos apontamentos e pela assessoriedade do pregão presencial no contrato do atendimento de exame. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 49, pregão presencial no contrato, firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Assessoria técnicas opinada pela regularidade da matéria, com os aspectos econômicos e jurídicos, no que for acompanhado de serviço da TJ. Embora não tenham sido constatadas inadequação no pregão do contrato e análise, o mesmo não ocorre no tocante ao termo aditivo firmado. Os elementos que instruem os autos revelam que a recomposição do preço do item óleo diesel não era cabível, sobretudo se considerado que na data da abertura do certame, 31/1 de 2013, já era de conhecimento dos participantes a elevação dos preços por parte da Petrobras. Ou seja, quando foi feita a licitação, as empresas já sabiam que ia ter aumento, que havia aumento pela Petrobras. Voto, portanto, pela regularidade do pregão do contrato e pela irregularidade do termo de aditamento. Aplico ainda a multa ao responsável, valor correspondente a 200 UFESPs. É o voto em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. O item 50, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete para apresentação de memoriais. O item 51, tema de parceria e tema de aditamento firmado pela Prefeitura de Americana e Via Pública, Instituto para Desenvolvimento de Gestão Pública e Relação de Interesse Público. Observe inicialmente que a escolha identitária pela Prefeitura de Americana não foi precedida de concurso de projetos ou outro procedimento que oferecesse aos CIPs interessadas a oportunidade para disputa. Ainda da leitura do termo de parceria do Programa de Trabalho proposto pelo CIP, vê-se que o objeto não condiz com a atividade disposta no artigo 3º da Lei Federal 9.790 de 1999. Censuro também a ausência de parâmetros e indicadores que possam permitir a aferição da eficácia, economicidade e dos resultados obtidos com o projeto realizado pela empresa, pela entidade do terceiro setor. Diante disso, e que demais conta dos autos, pela irregularidade do termo de parceria, termo aditivo, exame, e aplico o multa responsável no valor 300 UFESPs. É o voto em discussão. Não vem discussão e votação, aprovado. Itens 52 e 53 da pauta que eu relato em conjunto com os senhores conselheiros. Concurso de projeto, termo de parceria entre a Prefeitura de Sumaré e a Associação Civil Cidadania Brasil. Tramite em conjunto com os autos a representação. O Ministério Público de Contas emitiu parecer pela irregularidade. Foram protocolados também memoriais na data de hoje. É o relatório. Acerca do termo de parceria, destaque-se que o CIP foi judicialmente declarado inidôneo para contratar com o poder público. As falhas apontadas na instrução dos autos
não foram suficientemente afastadas pelas partes e conduz a julgamento da irregularidade do concurso de projetos e tema de parceria em exame. Entre falhas graves, se não bastasse a indevida transferência de gestão de saúde ao CIP, vários itens de despesa apresentados para a nível acessório, plano de trabalho, e que foram acatados pela administração pública, são indevidos e configuram contra-prestação pecuniária ao serviço, o que descaracteriza a gratuidade. Diante disso, e de que mais conta dos autos, pela irregularidade do concurso de projetos dos ajustes decorrentes e pela procedência da representação, dada a identidade das aboquinações com as falhas relatadas com denominação, determina a aplicação de multa ao responsável no valor de 400 UFES e requer seja encaminhado ofício da cópia de decisão para a ciência à Câmara Municipal de Sumaré e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto na discussão. Não é discussão, é votação. Aprovado. Item 54, prestação de contas, originário do termo parceria de repasse à Prefeitura de Sumaré e a Associação Civil Cidadania Brasil, em 2010. As falhas anotadas pela fiscalização, somadas ao questionamento não respondido sobre despesa incoerente e execução do objeto, não permite que se emita juízo favorável na matéria. Os índices de cobertura, endividamento, liquidez geral e imobilização do patrimônio social indicam que o CIP parceira depende totalmente de repasse público à subsistência e também do plano de trabalho, e apenas desenvolve atividade decorrente do sistema de parceria que firma sendo efetivamente um prestador de serviço. Conforme apontamentos apresentados e votos penalizados a Vossas Excelências, voto pela irregularidade da prestação de contas de exame, condeno a CCB, Associação Civil Cidadania Brasil, a restituir aos cofres municipais a importância de R$ 2.129.523,90, devidamente atualizados, pertinentes a consultorias, no valor de R$ 8.187,69, equipe, gestão local, gerenciamento de gestão, tudo isso com o valor especificado conforme voto enviado a Vossas Excelências. Diante disso, aplico multa também ao responsável, senhor José Antônio Baquim, valor de 500 UFES, e uma vez transitado julgado, remete cópias de direção da ciência à Câmara Municipal em Sumaré e ao Ministério Público de São Paulo para que analise no âmbito da competência daquela instituição. É o voto de discussão, também discussão e votação, aprovado. Item 55, retiro de pauta, para que sejam encaminhados os autos ao MPC para se manifestar sobre termos aditivos. Agora, exame e prestação de contas de 56, recurso repassado em 2012 pela Prefeitura de São José dos Campos, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. A assessoria técnica opinou pela regularidade da matéria. A prestação de contas em apreço decorre de convênio firmado entre a associação para indevida intermediação de mão de obra, já que toda a estrutura é cedida pela Prefeitura, cabendo à entidade fornecer apenas recursos humanos para a execução da atividade inerente à educação infantil. O voto, portanto, pela irregularidade de prestação de contas em exame. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 56 é prestação de contas repasse pela Prefeitura de Sumaré, 57, ao Instituto Educacional Pio XII, através de convênios atinentes em 2010. Assessoria técnica, chefia da TJ, Ministério Público de Contas opinam pela regularidade da matéria. No caso de exame, a quarteirização da atividade fim de ajuste de espécie particular que visa o lucro vai de encontro aos artigos 37 e 21º da Constituição da República e também viola o artigo 2º da Lei Federal 8666 de 93. Diante disso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e exame. Em discussão, não é discussão e votação, aprovado. Item 58. Prestação de contas de Prefeitura de Guarulhos, Estação Movimento Trabalhador para a Inclusão Social, 2011, com base em convênio. O doutor Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade da matéria. Não obstante os dados iniciais da ausência de prestação de contas, a Prefeitura de Guarulhos demonstrou posteriormente, conforme consta dos autos, a adequada prestação de contas da entidade. Portanto, voto pela regularidade da prestação de contas do exame. É o voto com discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 60. Prestação de contas repassado da Prefeitura de Guarulhos à Associação Movimento Trabalhador para a Inclusão Social. A fiscalização seria técnica, chefia da TJ, penal pela irregularidade demonstrativos. Os votos disponibilizados a Vossas Excelências previamente trazem justificativa apresentada pela origem, que, no meu entendimento, atestam
o gasto realizado na forma da lei. Diante disso, eu voto pela regularidade de 438 mil e pela irregularidade da quantia 21.042 de 2007, que deverá ser restituída devidamente autorizada com a Administração do Movimento de Trabalhadores para a Inclusão Social. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Itens 61 e 62, houve erro na PIA, portanto, volta para as devidas procedimentos. Item 63, prestação de contas de recursos de 2012 da Prefeitura de São Bernardo do Campo à Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, FAF. A assessoria técnica opinou pela regularidade. Ministério Público de Contas considerou irregular a prestação de contas. Assim, no mesmo sentido do MPC, aponto que não foram apresentados comparativos entre as metas propostas e resultados alcançados pela conveniada. Diante disso, pela irregularidade da prestação de contas do exame, deixo de condenar a entidade a evolução dos valores, uma vez que, apesar dos desacertos verificados, não se apurou nos autos desvio ou manifesto prejuízo ao erário. Em discussão, não em discussão e votação, aprovado. Agora, item 64, contas anuais de Câmara de Rio Claro relativas ao exercício de 2007. No exame das contas, destacou-se a desproporção dos gastos com viagem, alimentação, hospedagem e telefonia. Destaque-se ainda a remuneração de servidores ativos e inativos, acima do limite estipulado pelo artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal. Assim, voto pela irregularidade das contas anuais da Câmara Municipal de Rio Claro e aplico multa ao responsável em valor equivalente a 300 UFESPs. E, por fim, requero que cópia desse relatório deva ser encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 65, contas anuais 2011 da Câmara de São Caetano do Sul. De fato, há muito vencido apontado por essa Corte a desproporção existente no quadro de pessoal legislativo de São Caetano do Sul entre o número de cargos efetivos e o de livre provimento. Não bastasse ainda apontamento relativo ao pagamento de horas extras para servidores comissionados, cujo ônus implicou impacto negativo nas contas do exercício epígrafe. Em patente reincidência, veja, nós estamos em 2011, já que vinha sendo objeto de recomendação desde o julgamento das contas de 2008. Outro ponto reiteradamente criticado desses antecedentes nessa casa consiste na exorbitante admissão concedida na lei orçamentária anual ao Executivo, para que seu critério proceda a abertura de créditos adicionais em até 100%. A Câmara autorizou 100% do crédito adicional. Em patente afronta precisa de transparência, eficiência e planejamento das finanças públicas. Voto pela irregularidade das contas anuais 2011, São Caetano do Sul. Condeno o responsável ao pagamento de multa de 200 UFESPs e requero cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto em discussão. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Uma breve observação. Vossa Excelência tem razão na crítica ao exagero na permissão legal para abertura de créditos ao Executivo. Porém, eu percebo aqui uma crítica, uma condenação à produção legislativa. E eu já não me animo a ir nessa direção. Então, se Vossa Excelência me permite, acompanho o voto de Vossa Excelência, menos por este fundamento que eu não tenho assim, uma disposição de albergar. Acolho a presença de Vossa Excelência e incorporo meu voto em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, itens 66 e 67 da pauta. Contas anuais da Prefeitura de Salles Oliveira e Juquitiba. Havia pedido sustentação oral da Prefeitura de Juquitiba, que mais uma vez eu faço aqui a convocação do advogado Wilson Luiz da Silva Gomes. Não está presente, então vou relatar. Item 66 e 67, Salles Oliveira e Juquitiba, 2013. Atendidos os pressupostos legais e tendo disponibilizado os votos previamente, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. São os votos que estão em discussão. Não houve discussão e votação, aprovado. Item 68, retiro com retorno ao gabinete. Item 69, recurso ordinário interposto por Herley Torres Rossi, prefeito do município Paulo de Faria,
que não se conforma com a sentença de julgo regulares as admissões de pessoal no prazo determinado. A diretoria-geral manifestou-se pelo não provimento do apelo. Preenchidos os requisitos de legitimidade, admissividade e adequação, com esse recurso ordinário. Em discussão e votação, recurso conhecido. No mérito, observo que, embora a denominação dos cargos preenchidos seja serviços gerais, as funções desempenhadas pelos demitidos eram próprias de agente comunitário da saúde, conforme descrições contidas no edital do processo seletivo e reconhecida em defesa pelo próprio Executivo. Diante disso, eu voto pelo provimento parcial do recurso ordinário, que voto em discussão. Não em discussão e votação, aprovado. Item 70, recurso ordinário interposto por Emanuel Mariano de Carvalho, ex-prefeito de Barretos, em fase da sentença de julgo irregular de emissões de pessoal com prazo determinado. Ministério Público de Contas, Secretaria-Geral, penar pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço o recurso, em discussão e votação, recurso conhecido. No mérito, remanesce a falha que resultou na reprovação dos atos de admissão analisados nesse feito, uma vez que não foram apresentados elementos comprobatórios da necessidade temporária excepcional do interesse público. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado. Item 71, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Potim, faz a sentença de julgo irregular de admissões de pessoal por prazo determinado. A Secretaria-Geral opinou pelo não provimento do apelo. Os requisitos estão preenchidos, portanto, conheço do recurso. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, não foram apresentados elementos comprobatórios da necessidade temporária excepcional do interesse público. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. É o voto em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. Item 71, apresentados memoriais, retiro com retorno ao gabinete. Item 73, retiro da pauta, uma vez que esse item já foi julgado em 28 de 4 de 2015. Encerrado a minha participação, nesse momento, passa a palavra ao ilustre conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, relato os itens 76 e 77 cuidam de um contrato da Prefeitura de Ribeirão Preto com CGP Construtora. Acompanha uma representação de interesse de Conágua Comercial Limitada. Já antecipei a Vossa Excelência do relatório, bem assim o voto, que posso resumir, observando que a objeção inicial da fiscalização e da representante na instrução foi devidamente esclarecida. Desclassificação da empresa Conágua, que aqui é a representante, atendeu aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da prevalência do interesse público. Os demais aspectos posteriormente levantados por SDG foram igualmente solvidos, exceto a exigência de comprovação de irregularidade dos tributos imobiliários não relacionados ao objeto do certame e um orçamento de 8 meses. Mas é uma questão menor, me parece, que não compromete o total. Meu voto é pela improcedência da representação, regularidade da concorrência, contrato e conhecimento dos termos de recebimento provisório, com uma recomendação à origem. Discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. 78 a 80 em conjunto cuidam de contratos de interesse da Prefeitura de Jardinópolis com a COOTESP, Cooperativa de Trabalho de Enfermagem do Estado de São Paulo. Avaliando as peculiaridades deste caso e a conduta das autoridades responsáveis, é possível constatar que a elas não teria sido dada alternativa, senão contratação direta dos serviços, que são serviços de saúde. Devidamente comprovado nos autos que o Hospital Municipal, então gerido pela Santa Casa de Misericórdia, sofreu intervenção judicial, numa medida liminar adotada nos autos de ação ordinária proposta pelo Ministério Público local. A sentença prolatada pelo excelentíssimo juiz da Vara Civil de Jardinópolis, todavia, pôs termo à intervenção e determinou ao município que, em 60 dias, retomassem os serviços de saúde. É inevitável a constatação de que o prazo seria notadamente insuficiente para a contratação de profissionais necessários à prestação do serviço. O desenvolvimento de tal volume de trabalho, é razoável supor, consumiria um prazo considerável, bastante superior aos 60 dias. E não se pode exigir, acredito, das autoridades o impossível. A situação de urgência apresenta-se, portanto, configurada, não decorreu, como se vê, da negligência ou da desídia por parte da administração, e se sabe que serviços de saúde não devem ou não podem sofrer interrupção. Vale notar ainda que esta Corte já reconheceu
a mesma situação excepcional enfrentada pelo município de Jardinópolis em 2009 e julgou regulares contratações diretas para o setor de saúde do município, ainda que para atividades acessórias. Há vários TCs onde essa urgência e emergência foi reconhecida. Também a demonstração de tentativas frustradas de realização de concurso público pelo município nos exercícios seguintes, explicitando, a meu ver, a dificuldade que enfrentam diversos municípios brasileiros, especial de menor expressão, para contratar profissionais da área médica. Valor praticado, pode-se observar que o município requisitou orçamento de 3 entidades especializadas, 2 mostraram interesse, e, ao final, a entidade que apresentou o menor valor foi contratada. Resumindo, nessas particulares condições, meu voto é pela regularidade das dispensas de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato emergenciais e dos termos aditivos. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, contrato Armazém 972. A utilização de percentual de desconto sobre determinada tabela referencial é possível para adjudicação de objeto e fixação dos valores unitários que serão praticados na vigência do contrato. Porém, é ilegal ajustar os pagamentos futuros na aplicação daquele índice sobre a variação no tempo dos preços divulgados pela CEAGESP, porque viola literalmente o disposto no inciso 10 do artigo 140 da Lei de Licitações. Nesse sentido, a jurisprudência desta Casa, pela irregularidade da licitação e do contrato. Em discussão, em votação, aprovado. Contas da Câmara Municipal de Sagres, exercício de 2011. A proposta de voto diverge aqui de ATJ Jurídica, chefia de STJ, e propõe a regularidade das contas com recomendações. Há uma condenação de algumas despesas consideradas impróprias, como hospedagem, refeições, combustíveis, no valor mais ou menos de R$6.000, e um treinamento e implantação no sistema de contabilidade Aldesp, no valor de R$4.500. Considera-se aqui que não haveria uma previsão, deveria ter havido uma previsão para esse serviço, mas o contrato, se bem examinado, não contém essa previsão de serviços futuros com relação ao Aldesp. Me parece aqui discutível, pelo menos, condenar-se essa despesa. Resumindo, meu voto é pela regularidade das contas, com recomendações consignadas no corpo da presente. Em discussão, em votação, aprovado. Câmara de Junqueirópolis, exercício 2013, a proposta de voto acompanha manifestações da TJ e Ministério Público pela regularidades com determinação à idilidade para fiel cumprimento do artigo 37 da Constituição Federal. Deixa de imputar a devolução de valor pago acima do teto remuneratório, porque irrisório. É o voto. Em discussão, sem discussão, em votação, aprovado. A instrução também quanto à Câmara Municipal de Altinópolis, exercício 2013, converge pela aprovação. Meu voto acompanha com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Câmara Municipal de Paraíso, exercício 2013, a TJ chefia pela regularidade, no mesmo sentido do Ministério Público, com sugestão para que a próxima fiscalização verifique a eficácia das medidas noticiadas quanto à regularização do cargo de procurador jurídico. Meu voto incorpora a recomendação do Ministério Público e conclui pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. A Câmara de Itabapuã, em 2012, apresenta números razoáveis dentro dos limites constitucionais. Porém, aqui uma anomalia. Condena-se na instrução o comparecimento de 6 dos 9 vereadores, além de um servidor, no 56º Congresso Estadual de Municípios. E toda a instrução é pela condenação das contas. Eu normalmente não acompanharia, porque acho que há um exagero, mas não comprometeria as contas. Mas, no caso, é dito aqui que o que se gastou correspondeu a 30% da despesa mensal do Legislativo, só nessa ocasião. Foram 6 vereadores, o município é pequeno, e eu vou acompanhar a instrução pela irregularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. Emissão de parecer favorável, senhor presidente, às contas do prefeito de Santa Gertrudes, exercício de 2013. A instrução também é favorável. Em discussão, na discussão em votação, aprovado. Peço para retirar o item 88, volta ao gabinete. É regimental.
Relato 89, com parecer desfavorável, porque, além de insuficiente pagamento de precatórios, gastos com pessoal acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal durante todo o exercício, e o resultado orçamentário negativo, aumentando o déficit financeiro. Não foi apresentada qualquer justificativa, portanto, as contas do prefeito de Potim de 2013, a meu ver, estão comprometidas. Parecer desfavorável. Em discussão? No discussão e votação, aprovado. E o ex-prefeito de Mauá, Leonel Damo, recorre em matéria de admissão de pessoal realizada pela Prefeitura em 2008. A Prefeitura procedeu à contratação de funcionários para atuarem como auxiliares de serviços urbanos comunitários e não adotou no processo de seleção, critérios que assegurassem igualdade entre os interessados. Não existem elementos que justifiquem a reforma da sentença. Conheço, nego provimento, senhor presidente. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. Passa a palavra agora dos relatores do conselheiro auditora Silvia Monteiro. Relatórios e votos previamente encaminhados a vossas excelências. Item 91. Trata-se do exame de matéria recebida como representação pela Egrégia Presidência referente à comunicação encaminhada por Reinaldo Ribeiro dos Santos, munícipe de Pindamonhangaba, sobre possíveis irregularidades nos atos praticados pela Prefeitura relativo ao pregão 35 de 2009 e pagamento à empresa de transporte realizados entre julho e novembro. Aqui a TJ e sua chefia manifestaram-se pela improcedência da representação, enquanto o SDG opinou pela procedência parcial. Com o chamamento foram acrescidos papéis do município, narrando a realização de estudos para o novo certame. A TJ, chefia e SDG reiteraram os posicionamentos já emitidos. Esse é o relatório. Passo ao voto. Aqui a instrução revela que prospera a representação quanto à falta de clareza do objeto. O critério de adjudicação eleito foi o de menor preço por quilômetro, porém não constou do termo de referência o total de quilômetros a ser contratado, o número de veículos a ser disponibilizado, a quantidade de pessoas a serem transportadas ou outros dados que permitissem o efetivo dimensionamento do quanto colocado em disputa e do preço que seria compatível para o ajuste. Assim, acolho posição de SDG e voto pela procedência parcial da representação e aplico multa ao prefeito em exercício João Antônio Salgado Ribeiro no valor de 200 UFESP e determino providências constantes no voto, inclusive o encaminhamento de cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual. Em discussão? Em votação, aprovado. O item 92, em julgamento à licitação, pregão presencial e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa MR Computer Informática Comércio e Importação Limitada, objetivando o fornecimento de solução de impressão e cópia corporativa. Após a manifestação das interessadas, a ATJ e sua chefia foram favoráveis aos atos analisados. Esse é o relatório. Voto. Considero, assim, como órgãos opinativos desta Casa, que as razões oferecidas pela defesa esclareceram o óbice apontado. Diante disso, e acolhendo as manifestações favoráveis da fiscalização e de ATJ, voto pela regularidade do pregão número 10005 de 2010 e do contrato firmado no dia 23 de março de 2010. Em discussão? Em votação, aprovado. O item 93 trata de ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sumaré e a empresa Rede Sol Distribuidora, tendo por objeto o fornecimento parcelado de combustíveis, inclusive a instalação de equipamentos em regime de comodato. A Unidade Regional de Campinas concluiu pela irregularidade da matéria em razão da ausência de publicidade em jornal de grande circulação. Também pela aceitação de proposta contendo preços superiores ao orçado. A assessoria técnica, chefia de ATJ e Ministério Público de Contas reiteraram seus pareceres pela reprovação da matéria. É o relatório. Passo ao voto. Observo que a instrução dos autos apontou a ocorrência de falhas na condução do procedimento licitatório que acabaram por contaminar o certame, o qual contou com a participação de apenas uma empresa. Desse modo, não vejo como relevar a falta de divulgação em jornal diário de grande circulação, além de não existirem explicações que pudessem referenciar
o julgamento da proposta vencedora, a qual superou o orçamento estimativo da administração. E, mesmo assim, foi considerada válida pela Prefeitura. Voto no sentido da irregularidade do pregão 51 de 2012 e do contrato, acionando-se disposto nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709 de 1993, e aplico multas individuais aos responsáveis à época no valor correspondente a 200 UFESPs. Em discussão. Em votação. Aprovado. O item 94, em julgamento, convênio número 6 de 2012, firmado entre a Prefeitura de Novo Horizonte e a Irmandade São José de Novo Horizonte, objetivando integrar o pronto-socorro da Santa Casa na rede municipal de saúde, que constituem o SUS. Também em julgamento termo de aditamento firmado com vistas a prorrogar a vigência do convênio. A fiscalização apontou o plano de trabalho, previu a execução de 12 meses, porém, o instrumento do convênio só 10 meses. Também recursos transferidos serviram para custear despesas administrativas da conveniada em rubrica descrita como subvenção. E houve terceirização de serviços pactuados. A TJ, pelo aspecto de economia, opinou pela regularidade do feito, divergindo, porém, pela vereda jurídica que verberou a ausência de estipulação de metas, pagamento de tarifa administrativa e a terceirização da atividade. A SDG propôs a reprovação da matéria. Esse é o relatório. Passo ao voto. Não há justificativas suficientes e convincentes para o fato de a municipalidade ter aprovado o plano de trabalho para a consecução das tarefas no prazo de 12 meses e ter, afinal, pactuado a execução de 10 meses, já contando com 2 meses de aditamento do convênio. No arrazoado da defesa, em seu desfavor, a municipalidade confessou a adoção de prática nada ortodoxa, atestando que, independentemente dos termos propostos no plano de trabalho, as partes costumam homologar convênio até o mês de outubro e depois assinar termo aditivo para concluir o exercício. Censurando o descompasso entre o prazo de vigência estabelecido no plano de trabalho e aquele consignado no instrumento de convênio, pagamento de taxa de administração transvestida de subvenção e a terceirização de atividades, pondero que o pacto havido entre o Poder Executivo de Novo Horizonte e a Irmandade São José não merece prosperar. Assim, eu voto pela irregularidade do convênio número 6 de 2012, assinado em 31 de janeiro de 2012, bem como do termo aditivo de 12 de novembro de 2012, e aplicam-se as disposições do artigo 2º, incisos 15 e 27 da Lei Complementar 709. Aplico multa ao ex-prefeito Antônio Vila Real Torres no valor correspondente a 160 UFESPs. Em discussão? Em votação? Aprovado. O item 95, em julgamento, 2 termos aditivos que promoveram novas prorrogações de prazo do contrato celebrado entre a Prefeitura de Bragança Paulista e a empresa Embralixo. A assessoria técnica aqui concluiu pela irregularidade dos termos aditivos em análise. O eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini fixou prazos interessados para conhecimento do contido nos autos. A assessoria técnica, depois disso, entendeu que, ao deixar transcorrer 7 meses após a vigência do contrato, que durou 60 meses, estaria patente a incúria do administrador. Observou, ademais, que o prazo de vigência do presente ajuste teria expirado em 15 de agosto de 2006, enquanto o novo processo licitatório foi autorizado pelo prefeito somente em 13 de fevereiro de 2007 e a abertura marcada para 21 de março de 2007. A chefia de ATJ não divergiu e a SDG propôs novo prazo para esclarecer novas questões. Apesar de toda acrescida, a assessoria técnica e a chefia de ATJ ratificaram o entendimento e a SDG acompanhou. Esse é o relatório. Passo ao voto. Ao contrário do julgamento dos atos anteriores, os procedimentos ora examinados não se aperfeiçoaram nos termos da legislação de regência. Com as prorrogações entabuladas por meio de termos aditivos, o ajuste atingiu 83 meses, representando 1 ano e 11 meses de excepcional prorrogação de prazo. Assim, acolhendo as manifestações desfavoráveis, meu voto julga irregulares os termos aditivos celebrados entre a Prefeitura de Bragança Paulista e Embralixo. Aplico ao responsável, João Afonso Soles, prefeito à época, multa no equivalente pecuniário de 200 UFESPs. Em discussão? Numa discussão e votação? Aprovado. Presidente, peço para relatar em conjunto os itens 96 a 98.
Perdão. Em julgamento, licitações, contratos e termos aditivos envolvendo o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, o Consórcio Saneamento de Piracicaba e as empresas como Engenharia e Comércio Limitada e SESB S.A., Engenharia e Empreendimentos, tendo por escopo a execução das obras para a construção da estação de tratamento de esgoto, Ponte do Caixão e respectiva estação elevatória de esgoto. Incide sobre a matéria ainda a representação formulada pela empresa Mike Engenharia Limitada. Para a equipe de fiscalização, não se apurou irregularidade na instrução do primeiro contrato. Sob os aspectos de engenharia, a assessoria técnica opinou favoravelmente. Sua congênere, sob os aspectos jurídicos, questionou a união dos serviços de realização das obras com operação da estação, além de exigência de regra de qualificação técnica inadequada. Já no segundo contrato, o laudo da fiscalização apontou diversas incorreções, mas principalmente falta de projeto básico capaz de determinar exatamente a parcela remanescente da obra, tendo em vista que, executada até 13ª medição, o valor contratado superou, sem motivo aparente, mais de 30% a quantia anteriormente convencionada. A ATJ divergiu sobre os aspectos de engenharia e jurídica. A administração ofertou novas justificativas e documentos. E a assessoria técnica, chefia de ATJ e SDG opinaram pela irregularidade das licitações, contratos e aditivos, bem como pela improcedência da representação. Esse é o relatório. Passo ao voto. Inicialmente, acompanho a instrução para o fim de declarar insubsistentes os aspectos suscitados na representação elaborada pela empresa Mike Engenharia Limitada. Quanto à aglutinação dos serviços de realização das obras, cooperação de estação, entendo haver atividades correlatas, intrinsecamente ligadas, não vislumbrando razões suficientes para determinar a segregação daquele objeto, notadamente pela expressa permissão à formação de consórcios. Sem embargos, a existência de regra de qualificação operacional específica mediante apresentação de atestado de execução anterior restringiu drasticamente a competição, com a inabilitação de 10 proponentes. Já no exame da matéria abrigada no TC 876-01010, reputo justificadas questões levantadas a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante, permaneceram falhas suficientes para a reprovação dos atos praticados, como a insuficiência de dados na planilha orçamentária e a ausência de projeto básico. A obrigatoriedade de realização de vistoria técnica por engenheiro civil ou sanitarista, devidamente registrado no CREA, bem como a elaboração de orçamento sem a prova cabal da pertinência dos valores pagos com aqueles praticados pelo mercado, são falhas sistematicamente reprovadas por esse tribunal. Assim, acompanho a instrução e voto pela improcedência da representação e irregularidade das licitações dos contratos e aditivos e aplico multa ao responsável legal no valor correspondente a 500 UFESPs e determino as providências constantes do voto. Em discussão? Sem discussão, em votação, aprovado. O item 99 é em julgamento, licitação, pregão e ata de registro de preços, celebrada entre a Prefeitura de Poá e a empresa Força Itália Comercial Limitada, visando a aquisição de uniformes escolares. A fiscalização apontou diversas incorreções na licitação. A ATJ considerou passível de acolhimento os argumentos relacionados à afronta da súmula 19. Destacou, contudo, o silêncio da origem em relação ao descumprimento da Lei de Licitações no seu artigo 31, opinando pela irregularidade. No mesmo sentido, MPC e SDG. Esse é o relatório. Assim, passo ao voto. Assim como os órgãos opinativos desta Casa, eu entendo que foi afastada a desobediência à súmula 19. Contudo, a aceitação dos balancetes apresentados pela vencedora da licitação não teve a mesma sorte. Como bem destacado pelo SDG, a atitude da comissão de licitação influenciou diretamente no resultado da licitação, uma vez que infringiu o princípio da isonomia e colocou em risco a execução do ajuste, pois a apresentação do balanço é essencial para a verificação da saúde financeira da licitante. Posto isso, voto pela irregularidade do pregão e do contrato e aplico multa a Francisco Pereira de Souza no valor correspondente a 160 UFESP e determino providências constantes do voto. Em discussão? Não discussão em votação. Aprovado o voto.
Item 100 trata-se de prestação de contas do exercício de 2012 das subvenções repassadas pela Prefeitura de Clementina à Associação Hospitalar de Clementina. Aqui, a assessoria técnica e chefia de ATJ pronunciaram-se pela irregularidade da matéria. Consideraram que teria ocorrido desvio de finalidade ante a disponibilização de servidores à Prefeitura, bem como teria a municipalidade deixado de proceder ao chamamento de outras interessadas em prestar o serviço. O Ministério Público de Contas opinou pelo prosseguimento do feito nos termos do ato normativo número 6 de 2014. Esse é o relatório. Passo ao voto. A fiscalização apontou falhas na prestação de contas, entre elas, em especial, a dependência financeira da entidade dos repasses efetuados pelo Poder Público e a disponibilidade de funcionários à Prefeitura. Contudo, no caso concreto, vejo que os repasses corresponderam a 61% dos valores utilizados. Ou seja, de alguma maneira, a entidade obteve significativos recursos de outras fontes para seu custeio, o que acaba por minimizar as críticas. No que toca à disponibilização de funcionários, a Prefeitura, durante o exercício, revela os autos que os trabalhadores foram alocados na execução do objeto subvencionado. Assim, eu voto no sentido da regularidade da prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Clementina à Associação Hospitalar de Clementina, concernente ao exercício de 2012, dando quitação ao responsável com a recomendação consignada no voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Peço para relatar em conjunto agora os itens 101 e 102, com votos individualizados. São contas anuais das câmaras municipais de Jales, do exercício de 2011, e de Ribeirão Branco do exercício de 2013. No primeiro caso, acolhendo as manifestações da TJ Econômica, sua chefia e SDG, eu voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Jales e considero quitado o responsável Claudir Aranda da Silva. No caso de Ribeirão Branco, são unânimes as manifestações desfavoráveis às contas em apreços externadas por ATJ, sua chefia, MPC e SDG, uma vez que as contas não reúnem condições de aprovação, especialmente diante das irregularidades referentes ao quadro de pessoal, ao pagamento de horas extraordinárias aos ocupantes de cargo em comissão, a concessão de gratificação sem amparo legal e o descumprimento do limite de gastos com folha de pagamento que atingiu 72,27%. Assim, julgo irregulares as contas da Câmara Municipal de Ribeirão Branco relativas ao exercício de 2013. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 103, em julgamento, embargos de declaração em face do acordo da Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregulares a concorrência, o contrato termo aditivo, celebrados entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba e a empresa Alson Consultoria Limitada, objetivando a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento e operação de ações comerciais, aplicando multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Pretendem os embargos ver sanada a obscuridade do acórdão que, por dispor sobre a aplicação da sanção pecuniária, não recebeu necessária fundamentação, nem valoração para sua incidência, carecendo dos elementos fundamentais para sua aplicação. Esse é o relatório. Passo ao voto preliminar. Conheço dos embargos porque atendem aos requisitos de admissibilidade. Conhecido. No voto de mérito, não vislumbro no voto zarado pelo eminente conselheiro Renato Martins Costa qualquer impropriedade passível de declaração, não se sustentando as razões do interessado. Assim, rejeito os embargos de declaração interposto por Pedro Dalpian Flores, ex-diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Em discussão, em votação, aprovado. O item 104, em julgamento, recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregulares a licitação, o contrato e os termos aditivos celebrados entre a Prefeitura de Jaboticabal e a empresa GSS Incorporadora Limitada, objetivando a reforma e ampliação do Centro de Saúde Albertino Afonso, em Jaboticabal, aplicando multa ao responsável de 200 UFESP. Aqui a assessoria técnica entendeu que as razões recursais não ensejaram outro entendimento sobre a matéria, tampouco apresentaram elementos aptos a desconstituir os fundamentos da respeitável decisão recorrida, limitando-se a repisar os argumentos anteriormente apresentados na fase ordinária. Mesmo entendimento de chefia de ATJ e do Ministério Público de Contas. Esse é o relatório. Passo ao voto preliminar.
aqui preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, deles conheço. Conhecido. No voto de mérito, mantém-se inalterada a situação enfrentada pelo eminente auditor Josué Romero em sua decisão singular após os recursos interpostos, inclusive quanto ao ponto atinente à multa aplicada ao mesmo recorrente. Assim, acolhendo as manifestações unânimes que me precederam nos autos, meu voto nega provimento aos recursos. Em discussão, em votação, aprovado. Peço para relatar em conjunto os itens 105 a 107. Regimental. Em julgamento, o recurso ordinário interposto contra a sentença que aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 160 UFESPs, assessoria técnica, chefia de ATJ, MPC e SDG pronunciaram-se pelo não provimento do recurso. Esse é o relatório. No voto preliminar, eu conheço do recurso, porque em termos. Em votação, conhecido. Passo ao voto de mérito. Aqui a decisão recorrida aplicou multa de 160 UFESPs ao senhor Célio José de Oliveira, tendo em vista a ausência de notícias efetivas e efetivas providências determinadas. Em momento algum, o recorrente demonstrou ter promovido a instauração de sindicância ou qualquer procedimento tendente à apuração de eventuais responsabilidades. Mesmo após ser notificado por 2 vezes, o gestor municipal permaneceu silente, deixando de informar esta Corte a adoção de providências determinadas. Nesse sentido, nego provimento ao recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Peço retirada de pauta com retorno ao gabinete do item 108. É regimental. Encerrada a pauta dessa sessão, faculto a palavra aos senhores conselheiros. Não havendo interesse, consulto o eminente Procurador de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se deseja fazer vista específica algum item da pauta. Não, senhor presidente. Sendo assim, agradeço a todos. Está encerrada a sessão.